Oi, eu sou o Matheus Pet e esse é o E Foi Assim. No episódio de hoje, a gente atravessa o Brasil, desce o rio e aporta em Belém do Pará, para contar a história de um gigante azul da Amazônia. Hoje você vai ouvir como, no começo do século XX, 7 remadores bateram de frente com um clube poderoso, romperam e fundaram uma nova agremiação que, com o tempo, virou uma religião em Belém. Nesse episódio, o nascimento do Grupo do Remo, as crises dos primeiros anos e como esse clube de barcos começaria a se preparar para dominar o futebol paraense mais pra frente. Pega o seu remo, ajeita o colete, porque foi assim que nasceu o Clube do Remo. A nossa turma é toda de valor. Belém do Pará, começo do século XX. A cidade vive o auge do ciclo da borracha. O dinheiro da Amazônia está jorrando para o mundo e uma parte dele volta em forma de modernização. Bondes, teatros, iluminação nova, construções inspiradas na Europa. É a época em que Belém do Pará ganhou o apelido de Paris na América, ou Paris Tropical. Uma cidade amazônica querendo se ver no espelho de Paris, mas ouvindo o som da chuva na mangueira e sentindo o cheiro da Baía do Guajará. E junto com essa modernização, chega também uma moda que vem de fora, o remo. Regatas começam a tomar a orla, com os barcos cortando a água, uma elegância nos uniformes e várias famílias da elite paraense se reunindo para assistir prova atrás de prova. Entre os clubes da época, um nome dominava a cena, o Esporte Clube do Pará, um dos grandes símbolos do esporte em Belém naquele momento. E é dentro desse clube e dessa Belém que se acha Paris que a história do remo começa de verdade, com um grupo de remadores incomodados e uma ideia na cabeça. Entre os atletas do Esporte Clube do Pará, havia um grupo que queria algo mais focado, mais dedicado ao remo. Eles não concordavam com algumas decisões da diretoria e com os rumos que o esporte estava tomando ali dentro. Então 7 deles acabaram virando um símbolo dessa ruptura. Estamos falando de Raul e Victor Engelhard, Eduardo Cruz, Vasco Abreu, Eugênio Soares, Narciso Borges e José Henrique Denim. Agora imagina a cena, reuniões tensas, discussões sobre prioridade de qual esporte, investimento, talvez um pouco de vaidade, um pouco de política interna, aquilo que todo torcedor já suspeita que rola em um bastidor de clube. Até que vem a decisão. Esse grupo resolve sair do Esporte Clube do Pará para a criação de uma nova agremiação, pensada para ser de fato a casa do remo em Belém. A realidade era que aquele grupo queria que de fato o remo fosse a prioridade do Esporte Clube do Pará, ao invés de desfocar o investimento em outras frentes esportivas. Mas 7 pessoas ainda não fazem um clube, e aos poucos outros simpatizantes foram se somando a essa ideia, até que eles chegaram num grupo de 20 fundadores que estavam dispostos a botar o nome no papel e encarar o desafio de começar isso do zero. E é aí que a história muda de patamar. No dia 5 de fevereiro de 1905, esse grupo se reúne para oficializar a nova agremiação, e na ata, o nome que foi escolhido é Grupo do Remo. O nome, segundo as versões mais aceitas, teria sido sugerido por Raul Engelhard, inspirado em um clube inglês de remo que ele conheceu na Europa, o Rowing Club. Ele traz essa ideia, adapta para o português e nasce um batismo simples, direto e, sem ele saber, histórico. Os 20 fundadores aparecem no estatuto publicado no Diário Oficial do Estado em junho daquele ano. Entre eles, além dos dissidentes originais, nomes como Roberto Figueiredo, Antônio Larroque Andrade, José Maria Pinheiro, Basílio Paes e outros que hoje soam mais distantes, mas que foram essenciais para colocar o clube de pé. O primeiro presidente é Narciso Borges, e o grupo do remo começa modesto. Precisa de sede, precisa de barcos e precisa de dinheiro. A primeira sede vai surgir ali por perto da rua Siqueira Mendes, com os fundos para a Baía do Guajará, um lugar perfeito para quem vive de remar. Em 1 de outubro de 1905, o clube inaugura essa sede e faz um momento simbólico, o batismo do primeiro barco, uma baleeira chamada Tibiriçá, lançada oficialmente ao mar. É pouco tempo de vida, mas o grupo do remo já começa a ganhar corpo. Em 1907, a garagem náutica Azulina passa a funcionar no Boulevard Castilhos França, e o clube já conta com uma frota respeitável, 9 embarcações, incluindo barcos importados da Alemanha. É um clube pequeno, mas ambicioso, ainda sem futebol, sem repá, sem mangueirão, só barcos, remos e um grupo de paraenses obcecados pela Bahia. Mas toda história de clube brasileiro tem que passar por uma crise logo de cara. No caso do remo, ela vem cedo. Em 1908, o grupo do remo não consegue renovar o contrato de aluguel da sede com a intendência municipal.
Sem sede, sem estrutura, sem garantia de futuro, o clube entra numa crise institucional pesada, e na Assembleia Geral de 14 de fevereiro de 1908, o desembargador Alfredo Barradas decreta a extinção do Grupo do Remo. Oficialmente, o clube deixa de existir. Mas na prática não é bem assim. Uma parte dos associados não aceitou a decisão, e para evitar que os barcos fossem parar em mãos erradas ou voltassem para o rival de origem, o grupo meio que sequestra as embarcações e leva tudo para um galpão na área do Terminal de Inflamáveis de Miramar, de propriedade de Francisco Xavier Pinto. Lá, os barcos ficam escondidos. É quase uma operação clandestina de resistência esportiva. Enquanto isso, os remistas começaram a se reunir em outro cenário clássico da Belém da época, o Café Manduca, um ponto tradicional de conversa e de política. Ali, entre um café e outro, os planos para reerguer o Grupo do Remo vão ganhando forma. Não dá para largar um clube que nasceu tão recentemente e com tanta história ainda por construir. A reviravolta vem em 15 de agosto de 1911. Nessa data, o clube é reorganizado oficialmente, voltando à ativa com novo fôlego. Não é uma data qualquer. 15 de agosto é também a data que marca historicamente a adesão do Pará à independência do Brasil. Ou seja, ali tem um simbolismo de segunda independência do clube. Lá, o Grupo do Remo renasce com cara de projeto de longo prazo. Os barcos saem do esconderijo, a estrutura volta a ganhar forma e Belém novamente tem um clube de remo à altura da sua baía. No começo da década de 1910, o futebol vai aparecendo cada vez mais forte no Pará. Já existiam tentativas de campeonatos e, em 1908, a primeira Liga Paraense de Futebol organizou uma competição oficial no estado. O Grupo do Remo, ainda muito identificado com o remo, observou esse movimento, e aos poucos, a ideia de ter um time de futebol começou a ganhar força. Em 1913, o clube decidiu dar esse passo. O futebol entrou oficialmente no quadro esportivo azulino. E não é um time qualquer. O Remo recrutou atletas que se destacavam em outros clubes, como a União Esportiva, que era bicampeão paraense, e o próprio Clube Esporte do Pará. É quase como montar uma seleção daquelas pessoas que não estavam tão confortáveis nos outros lugares. A primeira partida acontece em 21 de abril de 1913, feriado de Tiradentes, no campo da Praça Floriano Peixoto, no Largo de São Brás. O adversário é o Guarani Futebol Clube, e o Remo vence por 2-0. Pouco tempo depois, em 13 de maio de 1913, as duas equipes voltam a se enfrentar e dessa vez o Remo goleia por 4-1. O atacante Rubilar, um dos reorganizadores no ano de 1911, foi quem marcou o primeiro gol remista da história do futebol. É como se o clube dissesse: ok, a gente nasceu na água, mas a gente também sabe caminhar no gramado. Ainda em 1913, o Remo participou ativamente da reorganização do futebol no estado e passou a disputar os campeonatos paraenses. E o resultado? A partir daí, o clube emendou uma sequência histórica de títulos, conquistando o Campeonato Paraense de 1913, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, com várias campanhas invictas. Em 7 de agosto de 1914, o clube muda oficialmente o nome, deixa de ser Grupo do Remo e passa a se chamar Clube do Remo. O nome que o torcedor carrega no peito até hoje. Nesse momento da história, o Remo já não é mais apenas um grupo de remadores dissidentes. Ele é um clube de múltiplas modalidades, que domina o remo nas águas e começa a construir uma hegemonia impressionante no futebol estadual. A alcunha de Leão Azul, ligada ao mascote e ao azul marinho da camisa, vem depois, mas a postura de leão, de quem não se intimida, já estava lá desde a fundação. Então, se a gente olhar para esses primeiros anos, a história do Remo é, ao mesmo tempo, simples e grandiosa. Começa com esses 7 remadores brigando por um espaço num clube, vira um grupo de 20 fundadores assinando um estatuto e alugando uma sede modesta na beira da Bahia, passa por uma extinção oficial, por barcos escondidos num galpão e reuniões num café, até renascer em 1911, reorganizado e dessa vez mais maduro. Quando a bola entrou em cena, em 1913, o clube que nasceu na água mostrou que também sabe mandar no gramado. A sequência de títulos estaduais nos anos seguintes não é um acidente, é uma consequência de uma mentalidade competitiva que vem lá de trás, lá das regatas. O que a gente viu hoje foi a origem da ruptura, da fundação, da resistência e dos primeiros passos rumo à grandeza. Mas a história do Remo não é só sobre barcos e campeonatos, é também sobre rivalidade. No próximo episódio, a gente entra num dos capítulos mais intensos do futebol brasileiro. O dia que o Remo e o Paysandu colocaram pela primeira vez seus times um diante do outro, e Belém passou a ser dividida em azul e branco. A gente vai contar como nasceu o Repá, e por que ele é considerado um dos maiores clássicos do país, e como essa rivalidade moldou a identidade do Leão Azul e da cidade inteira. E foi assim dos Remos ao Remo.
Se você curtiu esse episódio, compartilha com aquele amigo remista ou com qualquer um apaixonado por futebol. No próximo capítulo, a gente entra em campo com o primeiro repá. Até lá, se cuida e não esquece. Toda a grande história começa com alguém dizendo não pro jeito que as coisas são. Se você quer me ajudar a continuar esse podcast, avalie o episódio na sua plataforma preferida e segue o podcast. Valeu, até a próxima!